Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom estar com vocês mais uma vez, com Consciência Paranormal, aqui no Instituto Ivan Martins. Que bom contar sempre com a presença de vocês, nos acompanhando nesse eterno aprender. Lembrando que aqui não há mestres, somos todos alunos, viajores do tempo e do espaço. Aprendendo e reaprendendo. Quando a gente acha que sabe tudo, está na hora de apagar e começar de novo. Não é mesmo? Só sei que nada sei, e nesse nada saber, a gente vai pegando uma coisinha aqui, pegando uma coisinha ali, peneirando tudo. E aí, já está com a sua cestinha pronta para colher aquilo que fizer sentido para você? O que ele fizer sentido, deixa onde estar, né? E assim a gente caminha dentro desse plantio, né, de luz. Que nós estamos aqui para isso, para semear luz. Somos luz, viemos da luz e para a luz voltaremos. Gente, eu sempre trago pessoas incríveis aqui para conversar conosco. E hoje eu trago uma pessoa muito interessante. Vocês, tenho certeza que vocês vão adorar. Porém, antes, né, aquela perguntinha: já estão seguindo o canal? Já estão inscritos? Gente, faz toda a diferença vocês apertarem aquele botãozinho de se inscrever. Por quê? Porque o algoritmo faz com que isso chegue para mais pessoas. Esse é um trabalho, não é um trabalho comercial, é um trabalho que a gente faz com muito carinho, com muito amor e com o desejo que vá para o maior número de pessoas possível. Então, se inscreva, né? Convide alguém que você conheça. Vamos fazer uma corrente de luz do bem? Vamos? Então tá, eu tenho certeza que eu posso contar com vocês. Entre no Instituto Ivan Martins e se inscrevam. Se você já está aqui comigo, né? Você está me ouvindo, enfim, é só apertar lá o botãozinho e inscrever-se. Gente, a pessoa que eu trago hoje, ele é fundador e dirigente do Centro Cultural Ogum Alagbedé. Alagbedé. Ayeomi Iponda, em São Bernardo do Campo, São Paulo. Ele é bacharel em enfermagem e administração hospitalar, com ênfase em políticas de saúde. É sócio mantenedor de obras assistenciais do Hospital GRAAC, que se fala aqui? GRAAC. Do GRAAC, e AACD, São Paulo, capital. Membro da Associação Federativa e Cultura de Cultos Afro-Brasileiros, a FECAB. São Bernardo, São Paulo. Conselheiro do Onimorã, a FECAB, em São Bernardo, São Paulo. É iniciado na religião dos orixás há 40 anos. Integrado e atuante na correlação Cultura Brasil-África. Atualmente, atuante também no combate à intolerância religiosa e preconceito racial, como todos nós devemos ser, e atua com orientações espirituais e direcionamento comunitário. Eu tenho um prazer imenso em receber o Babalorixá Ayrton de Ogum. Como é que está, pai Ayrton de Ogum? Ô, Ivan, é uma honra muito grande. Gratidão em recebê-lo. Estarmos aqui no dia de hoje e que a nossa mentoria astral esteja cada dia mais nos conduzindo exatamente naquilo que nós tentamos professar como o melhor para todos, né? É uma honra estar aqui com você, é uma honra. E é uma honra recebê-lo, gratidão por aceitar o convite. Nós que trabalhamos com a espiritualidade, a gente sabe da correria, são tantas questões que a gente teria que ter 3 vidas para fazer metade, né? Eu costumo dizer que o dia deveria ter mais algumas horas para a gente tentar equalizar tudo, né? Não é brincadeira. Enfermeiro, administrador hospitalar, isso veio depois da espiritualidade, veio junto. Como é que funcionou? Na realidade não foi bem assim. A espiritualidade começa aos 15 anos de idade, né? Com o chamado espiritual. Eu comecei dentro da Umbanda, né? Por tradição familiar, ninguém professava nada a nível espiritual, eram todos católicos e tudo. Então, a primeira razão preconceitual começa aí. Sim. 15 anos não é uma idade muito promissora para que a gente
tente escolher alguma coisa expressiva, né? Você tem sempre que acompanhar o conceito dos familiares, que é Sim. exatamente como a gente é criado. Eu venho de uma família muito tradicionalista, com o catolicismo, mas eu não podia ouvir os tambores bater, né? Eu ouvi os tambores bater, aquilo ecoava e realmente ia me chamar longe, né? E eu não morava aqui em São Paulo, morava no litoral, e na rua de trás da minha casa tinha uma Umbanda. Então eu comecei na Umbanda com 15 anos de idade, né? E aí começa a história, aí começa a trajetória, né? As pessoas não entendem muito essas questões, como as coisas vêm. Comigo aconteceu com roda de capoeira. Quando eu escutei a roda de capoeira, eu tive meu primeiro contato com a questão africana. Sim. Uma roda de capoeira. É que, na realidade, a capoeira já foi tombada como patrimônio imemorial da humanidade pela Unesco, né? Então, a ancestralidade é uma premissa de ancestralidade. É um nicho da ancestralidade. É a luta ritualística, né? Que eles implementam a luta ritual, né? Na realidade, nós aqui ocidentais, nós não temos muito essa questão, né? Mas o afro, ele traz exatamente a ritualística para tudo. E até mesmo a luta ritualística, que é, no caso, a capoeira, né? Que existe todo um ritual antes deles entrarem em combate, né? Até mesmo chamando as forças dos mentores, né? Dos ancestrais, né? Para isso. Nós vivemos um tempo onde o mais velho não é reverenciado mais. E o mais jovem, às vezes, desprezado. Como é que se lida com um povo que não cultua, que não reverencia o mais velho e muito menos prepara o mais novo? O que é que nós estamos fazendo nessa sociedade? Bom, socialmente falando, Ivan, é uma pergunta muito difícil de responder, porque nós entramos num momento de vida e a internet ela é muito boa num segmento, mas no outro segmento ela afastou as pessoas completamente. Então hoje, se você não dá um celular para uma criança, ela se sente desconectada do mundo. Então ela não vai preferir conversar com a mãe ou com o pai porque ela tem o celular. E na nossa época, posso falar na nossa época, Claro. Nós tínhamos que conversar mais com os pais do que tínhamos qualquer tipo de suposição que viesse de uma inteligência alheia. Porque vamos dizer que a internet seja uma inteligência alheia, Sim. né? Então esse vínculo familiar é uma coisa que está se perdendo. Está se perdendo principalmente no contexto que um dia desses eu tive um evento familiar. Então o exemplo é muito específico. Nós estávamos numa mesa e de repente a gente começou a conversar e 4 pessoas tiraram o celular e começaram a conversar pelo celular e não interagem mais como nós estamos fazendo. E hoje em dia eu vejo muito isso, as pessoas não têm interação. O adolescente ele não sabe conversar. Se você pede para o adolescente se expressar, como nós estamos fazendo aqui, fica muito difícil, porque ele não tem a congruência de mentalidade exatamente para dirimir exatamente o que ele precisa verbalizar. Não constrói mais, né? Não constrói, é isso. Você sintetizou. Não existe uma construção elementar de consciência para que você verbalize. É exatamente isso. Na sua própria profissão, você chegou a atuar como enfermeiro? Durante 30 anos. Tá. É mais uma coisa que nós temos em comum. Eu também sou formado em enfermagem obstetra. Olha, tá vendo? Né? Na época que nós éramos parteiros, hoje já não é mais permitido. Não no é mais Brasil. permitido. Permitido na Europa, permitido nos Estados Unidos, mas no Brasil, não. Eu fiz obstetriz, foi o 5º ano da faculdade, que você tira um ano inteiro, né? A minha já foi direcionada para a parte obstetra. Sim. Então, eu, na verdade, era um parteiro. Sim. Mas no Brasil é proibido, porque no Brasil, no Japão é permitido, na Europa é permitido, nos Estados Unidos é permitido, mas no Brasil... Ainda não. Não, deixou de ser, né? O ato porque médico era, tirou, né? Porque era, né? o ato médico tirou isso. Mas, enfim,
Nós aprendemos muito sobre hierarquia dentro do hospital. Sim. Você chegava no hospital, tinha uma técnica de enfermagem mais velha, mesmo você sendo padrão, você ouvia, porque ela tinha muita experiência. Sim. Você pega uma parteira de 40 anos fazendo parto dentro do hospital, ela pode dar aula para um médico obstetra. Exatamente. O médico talvez tenha outros recursos, mas num parto natural ela vai te dar aula. Sim, com certeza. E nós tínhamos essa humildade de aprender. Hoje a juventude sabe muitas coisas, né? Como eles sabem de tudo, não é? E o grande E não sabem de nada. o grande problema é que assim, o mundo deles está restrito à palma da mão, que é onde cabe o celular. Dá um Google em tudo, né? Exatamente. Então, lógico, nós temos um outro tipo de raciocínio. Então, às vezes, é difícil manusear isso. É difícil. Eu falo pra mim que eu sou do tempo do computador, que eu tive que fazer aquele curso Basic 1, o COBOL que existia na época e tudo. E hoje em dia não tem mais nada disso. Logicamente que o jovem, ele sabe manipular muito melhor porque faz parte do nascimento dele. Hoje criança já vem com o celular. Então ele está inserido nisso. Já nasce com o dispositivo. Já nasce com o dispositivo e o aplicativo, né? Aplicativo. Já nasce com isso. E na realidade, para nós, é mais difícil. Eu já tô com 60 anos, então para minha geração... Para nossa geração, eu acredito que seja mais difícil essa coisa da tecnologia. É nisso só que nós temos a experiência de vida. Nós trazemos a bagagem. E muitas vezes o jovem, ele não quer respeitar isso. É essa bagagem que a gente traz. Porque hoje os padrões ético-familiares, eles estão se perdendo. Viu tudo. E aí, dentro disso entra exatamente essa problemática que nós enfrentamos, exatamente de passar as tradições orais. Porque hoje em dia a internet tem curso para tudo. Está complicado. E muitas coisas eu aprendi em 40 anos de iniciação, e você também, que você faz parte desse universo. Sim. Nós aprendemos tudo na prática. Ou seja, aprendendo, tendo que ouvir, tendo que abaixar, tendo que acatar. E hoje em dia já não é assim. Então as pessoas começam a se intitular, né? Não tenho nada contra quem está disseminando dessa forma, porque eu acredito que seja o tempo. Claro. Nós estávamos conversando isso nos bastidores, recorrente, porque o tempo é vivo, né? Sim. Então, nós obedecemos ciclos naturais. Então, eventualmente, só que tem uma coisa, os mentores da espiritualidade, eles ainda caminham por noções ancestrais aonde tem que se aprender as questões na prática. E maturando, né? Exatamente. Maturando dia a dia para que seja construído uma identidade astral. Os nossos ancestrais, eles primam por isso. Ok, a tecnologia faz bem, a tecnologia está aí, então vamos aproveitar a evolução do tempo. Mas tudo tem que haver uma construção. Porque se você foge de alguns preceitos éticos primários, você não tem como fincar colunas numa areia movediça. É por isso que tem muita gente tem curso para tudo, né? Tem. Esses dias eu tava mexendo nas redes sociais, eu vi um curso de candomblé. Então, o curso, ele expunha tudo. Então, ele falava de iniciação, ele falava de rituais, ele falava de oriquis e que você sairia dali formado. Bem, mas com a mão de quem na cabeça no ori? A mão de quem tá saindo no ori? Só que nós esbarramos muito naquele elemento primordial, que é a energia, né? Nós sabemos que quando nós somos iniciados de orixá, a centelha divina de Olodumare está dentro de cada um de nós através do nosso ori, que é o nosso grande regente espiritual. Se ori sabe, ori entende, ori guia e ori direciona. Ok,
Se você não tem uma semente bem plantada, como que isso vai florescer? Não tem como. E os preceitos da ritualística ancestral não tem como você colocar numa internet, né? Não tem. Não tem como você... Porque são experiências muito intrínsecas de pessoa para pessoa, né? Outra pessoa. Então, é uma coisa que... E o orixá, vamos falar em termos de orixá, o orixá, ele traz exatamente o consenso aonde você, como ser astral, espiritual, naquele momento, se vivencia para o universo. Porque nós somos seres do universo, né? Viajores, e eu começo já o podcast com isso, eu digo sempre que só sei que nada sei, porque quem me passou a tradição e me passa até hoje, que graças a Lu não está entre nós ainda e vai ficar por muito tempo, espero que assim seja. E assim é. Um dia me disse, espiritualidade é uma água limpinha, clara, transparente. E você olha de cima, você tem certeza que você está vendo o fundo. Aí você enfia a mão, você não alcança. Você enfia o braço e você não alcança. Se você for arrogante o suficiente para tentar mergulhar e encontrar o fundo, você se afoga no meio do caminho. Sim. Então eu carrego isso para minha vida toda. Então, eu só sei que nada sei mesmo. Porque quando eu tenho essa certeza de que nada sei, eu respeito o aprendizado, eu respeito o que está no caminho. Eu respeito o caminho, né? E quando eu vejo muitas vezes uma pessoa se arvorando do saber, eu fico com o pé atrás. Você imagina, hoje, Ayrton, eles colocam na internet o atendimento dos búzios online. Ok, tá tudo bem. Tem uma distância, você tem contato com a pessoa, ok você fazer um atendimento online. Eu atendo muita gente online com outros recursos, enfim, mas eu atendo. E é tão bom quanto esse presencial. Mas o que é que está do outro lado? Quem é que está do outro lado? Você tem realmente um pai, uma mãe de santo ali? Você tem um baba, uma yata? Você tem alguém ali realmente? Ou você tem uma máquina respondendo você? Como é que a tecnologia pode chegar a esse ponto? Não é? Então, há uma preocupação, sim, da seriedade, para que a gente não caia no baúzinho aí de Pandora, sabe? Para que a gente não caia aí sabe, não serve para tudo. Eu acho que a tecnologia, ela não vai nunca superar, em hipótese alguma ela pode superar esse aprendizado e essa prática ancestral. É só isso que eu tenho um pé atrás com essa questão. As pessoas falam assim, mas antigamente batia um tambor para conversar de uma tribo para outra. Hoje tem o telefone. Eu falo, ok. Mas o telefone você ainda tinha o som da voz, você tinha o verbo. Hoje o que é que você tem através de simplesmente de uma tela de computador quando você não troca? Como é que pode? Você pode fazer uma consulta online, você olhando para a pessoa. Mas como é que você faz uma coisa que você não está nem vendo quem está ali? Não é? Hoje está comum fazer até ebó, fazer essas coisas à distância. Como é que você faz um ebó à distância? Você tem visto isso? Você tem observado isso? Na verdade é assim. Muitas vezes você tem... Eu até concordo que possa ser feito à distância. Recorrente situações específicas. Claro. A gente não pode também generalizar a coisa de uma maneira informal. Claro. Para que seja feito à distância, você tem que ter uma preparação muito grande. Sim. A nível de invocação energética, você tem que ter exatamente o consenso da espiritualidade e a permissão da espiritualidade para que aquilo seja feito à distância. Uhum.
Você não pode massificar uma coisa e achar que isso é a coisa mais normal do mundo. E serve para todo mundo. E serve para todo mundo. Exatamente isso. Então, dentro desse consenso, nós temos que obedecer leis da própria espiritualidade. Eu não sou contra a consulta espiritual à distância ou ebó à distância, mas existem situações e situações. Eu atendo o mundo inteiro hoje. Eu tenho pacientes, tenho clientes no mundo inteiro, né? Então tá tudo certo à distância. O que me ocupa a mente às vezes é que a pessoa chega. Isso deve acontecer no teu terreiro, isso deve acontecer no seu ilê, deve acontecer da mesma forma. A pessoa chega e fala assim, olha, eu fiz um procedimento muito sério de magia e a pessoa fez foto e mandou para mim. Eu falei, oi? Mas por que ela te mandou foto? Não, porque eu não estava lá. Eu falei, tá, você conheceu essa pessoa onde? Aí eu conheci na internet. Mas ela fez o que para você? Então só aquelas barbaridades, aqueles banquetes, aquelas coisas, e grava um vídeo fazendo. Existem coisas, a gente sabe que dentro do terreiro que é feito sem a presença, muitas vezes, da pessoa. Porque você não está ali para assustar ninguém. Sim, sim. Nem tudo que você faz dentro do terreiro você pode mostrar. Né? Então, a pessoa faz tudo aquilo, faz aquele circo todo, grava, manda. Porque hoje eu sou um defensor, assim... mas um defensor bravo mesmo das tradições afro-brasileiras. E eu adoeço quando eu vejo picaretagem. Eu adoeço. Então, quando eu trago babas, quando eu trago sacerdotes de Umbanda e tudo, eu procuro trazer esse assunto para que a gente vá devagar tentando conscientizar. Quem quer ser conscientizado também, né? O grande problema disso tudo é o aproveitamento da fé pública. Ah, sim. Complicado. Porque, na verdade, se eu for falar para você que eu acho extremamente errado você fazer um ebó à distância ou você fazer uma consulta online, não acho errado. Por conta do quê? Com o advento da pandemia... Mudou tudo. Mudou tudo. Porque se eu falar pra você que eu acreditava que alguém poderia me consultar online, de uma maneira online, eu ia falar, antes da pandemia, eu ia ter as minhas restrições. Porém, depois a pandemia fez o seguinte, a pandemia nos deu um limão. Sim, te vira. E daquele limão, você teve que fazer uma limonada. Sim. Graças à pandemia, tem que falar graças à pandemia. Hoje eu atendo pessoas no mundo inteiro. Ora, idem. E eu atendo pessoas em todos os cantos do Brasil. Quer dizer, eu tive que me adaptar a um momento. Mas nem por isso eu fiz desse momento o carnaval que a gente vê por aí hoje. Tá uma coisa esquisita, né? Tá muito estranho porque, inclusive, eu atendi algumas pessoas, tenho atendido algumas pessoas, e a queixa é sempre a mesma. A pessoa faz a consulta online, aí é efetivado algum tipo de pseudo-procedimento, só que a pessoa chegou para mim e falou assim para mim, mas não aconteceu nada. E eu paguei e não aconteceu nada. Bom, aí você fica com aquele ponto... O que é o nada, né? O que é o nada? O que é o nada? Depende muito do que o consulente esperava do procedimento em si. E também do merecimento daquele procedimento em si. Porque tudo isso está intrínseco num atendimento. Não é só a pessoa achar que vai pagar alguma coisa e vai receber aquilo em troca. Não existe troca com a espiritualidade. Não. O que as pessoas não conseguem entender é isso. Eu vou pagar o ebó, eu vou pagar seja lá o feitiço, seja lá o que for, e aquilo vai acontecer. Não é assim que funciona. Existe uma questão de merecimento dentro disso. E existe uma questão técnica de quem faz e de quem prepara, e mesmo uma questão ética que envolve a espiritualidade em todo esse contexto.
Logicamente, se eu me proponho a fazer uma consulta à distância, uma consulta online, ou até um procedimento que seja à distância, primeiro, a consulta tem que ser muito efetiva. Segundo, a pessoa tem que estar a pessoa, o consulente, tem que estar muito orientada. Olha, naquele momento, naquela hora, por favor, você não vai entrar eu preciso da sua força, eu, sacerdote, preciso da sua força para a gente fazer a conexão com o procedimento que está sendo feito. Você entende? Eu virei de ponta cabeça o seu canal antes de vir para cá e você entende disso melhor do que eu. A frequência vibracional que o nosso Ori, eu vou falar de Ori porque eu sou um sacerdote do Candomblé. A frequência vibracional que o nosso Ori imprime naquele momento é ela que vai fazer toda a conexão. Toda a conexão. Agora, se eu preciso de um procedimento. Eu vou pro boteco da esquina beber e o camarada lá tá se matando lá, rezando, fazendo as imolações, fazendo o que tem que ser. Tá, eu vou receber o quê? Só que isso as pessoas não orientam. Que mesmo à distância, você tem que ter um resguardo e um preceito. Senão não funciona. Senão não vai funcionar. Mas é que aí a imediatez da coisa faz com que as pessoas não se prestem muito a detalhes, e né? a transferência, né, que joga para cima muitas vezes da gente também. Existe uma transferência. Porque o problema continua sendo seu. Sim. Até que você se livre dele. Sim. Quando você me procura, eu vou te orientar. Agora você tem que seguir determinadas coisas. Eu faço os meus procedimentos na madrugada, porque a pessoa está dormindo. A pessoa fala assim, eu posso ver televisão? Posso, pode, até você descansar, porque ninguém vai assistir televisão até 3 horas da manhã. Eu falo, você não está assistindo televisão até 3 horas da manhã? Ótimo. Eu posso dormir com meu marido, com a minha esposa? Lógico que pode. Você só não pode paquerar naquela noite. Sim. Não namore naquela noite. Dá um beijinho e boa noite só, né? Sim, sim. Por quê? Eu preciso da sua energia. Se você está num ato mais íntimo, você vai despender uma energia imensa e você naquele momento não pode fazer a conexão comigo. Porque aí você não é mais uma pessoa, você é 2 pessoas fazendo uma. Eu estou trabalhando para quem? Para você e para ela. Exatamente. Para quem que eu estou trabalhando? Qual é a ligação que eu estou tendo? Então você tem que passar essas orientações. Mas as pessoas querem que você faça sozinho. Sim. E esquecem que o campo vibracional é uma coisa ativa, né? Viva! Então, tanto da parte do consulente como nós, manipuladores dessa consciência, né? Então, ou seja, a partir do momento que você não... Nós temos a capacidade, Olodumare, Deus nos deu a capacidade e a preparação para que nós conseguimos abrir os portais. Então você abre um portal vibracional. Sim. A partir do momento que você consegue abrir aquele portal, a pessoa lá não abre o portal pessoal dela. Ok. A intenção até bate na porta, mas você tem que abrir. Exatamente. Só que isso é uma coisa que é muito difícil alguém que explique isso. E recorrente à problemática que você vive, para que você peça exatamente essa questão da orientação, ou que precise ser mudado um fator energético, você tem que ter a consciência primordial de tudo. Porque se nós não conseguirmos abrir os portais da mente, nós não vamos conseguir receber as benesses que a espiritualidade nos propõe. Eu tenho que querer, né? Partimos da premissa que o querer é o principal. E a partir do momento que a nossa consciência abre, nós estaremos receptivos a receber essas benesses. Eu lembro de um caso de uma moça que era espancada pelo marido. Sistematicamente. Aí ela me procurou e disse, querida, deixa eu dizer uma coisa. Não é uma questão espiritual. Uma questão de você tomar uma atitude. Você tem que ir a uma polícia, uma delegacia e denunciar. Ele é um agressor.
eu não posso fazer nada por você nesse sentido. Ele é um agressor e ele vai continuar te agredindo. E não tem nada que se faça nesse mundo para ele parar de te agredir, a não ser que ele seja responsabilizado por isso. Ela tá louca, eu não vim te pedir conselho, vim te pedir solução. Eu vou falar na polícia, vão prender meu marido, como é que eu vou viver sem meu homem? Eu falei, querida... Isso é muito comum, mas falei, isso é muito comum. Eu só não Isso quis é falar muito que era comum. muito comum, porque senão vai falar que eu sou que eu sou machista ou qualquer outra coisa, né? Então, eu amo as mulheres, elas sabem disso, eu tenho um respeito profundo, mas isso é muito comum. A pessoa fala assim, mas eu não consigo viver sem ele, eu prefiro apanhar, mas estar com ele. Eu falo, é uma questão de gosto. Né? Fica à vontade, né? Eu não posso fazer nada. Ah, não, mas o senhor poderia fazer alguma coisa, um trabalho espiritual. Eu falo, querida, não tem trabalho espiritual para mudar a sua subcondição humana. Sim. Eu falei, você tem uma subcondição humana. Sabe o que você tem? A sua autoestima devia ser chamada de baixíssima estima. Você não tem um menor amor próprio. Ah, mas eu tenho um filho. Eu falei, logo terá 2 ou 3 Sim. ou 4. E na mesma situação. E na mesma situação. Então, isso acontece em todo sentido, né? A pessoa procura, mas será que a pessoa quer a solução? Quer a solução dela ou quer a solução do orixá, né? Na verdade, é a transferência de culpa, né? Sim. Tem que ter um culpado. Tem que ter o culpado. Então, na verdade, se você tenta fazer alguma coisa baseada na espiritualidade e aquilo não reverbera do jeito que você acha que deveria agir, então a culpa é de quem? A culpa é da espiritualidade. Né? A espiritualidade, sempre. Sempre, né? A culpa é do fulano, é do Beltrano, é do Exu, é da Pombagira, que é mais fácil, né? Ah, ele tem um Exu encostado que tá acabando com a vida dele. Ah, a Pombagira que jogou ela na rua pra ela fazer, ó, ela tem 3 maridos, tá com 3 homens diferentes. Ah, é a Pombagira mal alimentada. Ah, ele chega em casa, ele bate nela, ele sai de casa, ele volta pro boteco. É o Exu que faz isso com ele. Ou malandro, né? Ou malandro. Que agora tem malandro também, ou malandro. Uma chegou pra mim e falou assim, é porque eu carrego a 7 calcinha. Eu falei, olha, eu não conheço essa. Eu falei, essa eu não conheço. Eu falei, essa gíria é forte. Ela falou, e ela me disse que eu vou ter 7 homens. Eu falei, opa, vai render, hein? Eu falei, vou aparecer com a 14 calcinha também, a 21, né? Porque, gente... Vou falar sério, né? A coisa chegou num ponto que já não tem mais condição. As coisas... É o comercial da coisa, né? É o comercial da coisa. Quando você entra dentro da questão comercial, você tira a espiritualidade e coloca o comercial no primeiro lugar, começa a dar isso. Porque já começa por aí, né? Exu e gira não é isso, né? Exu não é isso que as pessoas colocam aí, Bonga não é isso que as pessoas colocam por aí. As pessoas não respeitam, na verdade. Sim. Eu digo que tem que parar com essa história de 7 facadas, 7 pontapés, 7 apunhaladas, 7 não sei o quê. Vamos parar com isso, gente. Vamos parar com isso, porque se você não falar que tem uns 7 cacetadas em cima da pessoa, a pessoa não fica satisfeita. Não. Você falar, não, você carrega os seus 7 flores. Poxa, você está ofendendo ele profundamente. Profundamente. Como é que ele tem um Exu tão frouxo, né? Ele quer o brabo, ele quer um assassino. Sim, ele quer, né? E se for aquele que dá facada, né? Aquele que mata, né? E se for uma bonga, então tem que ser aquela que remete ao respeito que se tem pela mulher na sociedade. Como uma mulher livre, liberta, ela é tratada como uma vadia, então tem que pegar a gira e botar na mesma coisa. Então tem que ser a 7 não sei o quê, a Maria não sei das quantas, sempre depreciando exatamente a mulher, né? Sim. E é isso que eles procuram, né? Sim. É isso que eles procuram. E eu falo mesmo, quando me procuram com essas conversas, eu falo, gente, vamos fazer uma coisa? Vamos parar com isso, vamos nos chamar para responsabilidade, né? Você tem 10 homens, que bom para você, os 10 topam. Você está enganando 9, como é que é a história? Né? Você está enganando os 10, como é que é a história? Sim, né? sim. Então, vamos reconversar isso. Eu sempre falo assim, vamos reconversar essa história. Você tem 10 porque você gosta de 10.
Ou você não gosta de ninguém, né? Então você está procurando até se achar um que você goste. Tá tudo bem também, é um direito. Você tem 10 mulheres, é um direito seu. Agora, é um direito delas também não ficar com você, né? Sim. Porque esse volta e depois eu falo, não tem nenhuma. Não é? É sempre assim, é sempre essa questão de ego, né? Sim, com certeza. É sempre o ego. Na verdade é muito assim. Eu costumo sempre, pela experiência de pessoas e tudo, de orientação, né, principalmente, porque muitas vezes as pessoas precisam muito de orientação. Às vezes não é nem questão que seja passivo de algum tipo de procedimento mais específico. Porque assim, quando você entra dentro do campo que você começa a estudar o Ori, né? Que você começa a estudar a cabeça das pessoas. Você entra num mundo porque é a caixa de Pandora, né? Ah, sim, a caixa de Pandora. É a caixa de Pandora, porque... E nós entendemos, a partir do momento que você começa a cuidar da espiritualidade, e nós entendemos que Ori é a chave mestra que vira tudo, porque o segredo está dentro da sua cabeça. Total. O segredo está dentro da sua cabeça. Então, muitas vezes, a pessoa vive numa problemática que ela cria. E muitas vezes, em consultas, o consulente está ali na minha frente e eu chego para o consulente e eu falo assim, olha, por favor, ok, você precisa de 3 P's. Psiquiatra, psicólogo e, por último, pai de santo. Se você não fizer a tríade... Não dá certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu fico bravo com você, não, porque comigo eles querem me matar quando eu falo isso. É assim... Porque analisando, e aí entra dentro do contexto exatamente que o oráculo nos coloca. Porque o oráculo... o candomblé ele tem os búzios como oráculo primordial para que tudo seja manipulado, para que todas as orientações, né? Todas as orientações. Só que o oráculo, ele entra dentro exatamente do seu âmago, né? Ele vai lá no id, no ego e no superego. Ele não inventa, ele mostra. Não inventa, exatamente. Então, ele vai mostrar um universo de possibilidades. E nós, o sacerdote, aquela pessoa, o oraculista que é preparado para isso, porque... existia um tempo que o oráculo dos búzios ele era específico do candomblé e somente após você ter passado por uma ritualística de aprendizado de muitos anos. Hoje em dia está se ensinando na internet a jogar búzio. Tá, mas aí é que tá a história. Você, eu vou chamar de você, não por falta de respeito, mas nós temos a mesma idade. Você tem quantos anos de experiência com búzios, de vivência com búzios? De vivência de búzios são 33 anos, vamos supor. Eu vou fazer 40 anos de iniciados. Eu recebi os búzios no meu 7 anos, quando eu estava com 7 anos de iniciação. Então, são 33 anos aí de jornada, né? De jornada. Sim. É um aprendizado diário, né? Sim. Todos os dias. Aquele que fala que fez o curso e sabe jogar búzio... Não. Não, porque é um portal. Bom, desde 2017, o jogo de búzios está sendo cogitado para ser patrimônio imemorial da Unesco, né? Passar de hora, né? Exatamente. Como patrimônio cultural, né? A Unesco já... O processo já está sendo efetivo, né? Como um dos oráculos mais antigos do mundo e ainda vigente. Para você ter uma ideia, Ivan, quando a gente começa a pesquisar as questões do oráculo dos búzios, do Merim de Logum, né? Quer dizer, Merim de Logum quer dizer 16, né? Sim. Então seria o jogo dos 16, porque são 16 conchas que perfazem exatamente a teia, né? Os 16 orixás. Exatamente. E aí, o que acontece? Dentro disso, quando você entra dentro desse mundo, são mais de 2000 anos antes de Cristo que existem os primeiros relatos que existe o jogo de búzios.
Nós estamos em 2025, então juntou 2000 antes com 2000 depois, então nós temos um oráculo aqui na nossa frente de aproximadamente 4000 anos. Quer dizer que a pessoa entra na internet, não tenho nada contra quem está dando curso. Claro. Nem tenho nada contra, por favor. Mas que a pessoa entra dentro disso e tem que saber exatamente que ela está abrindo um oráculo milenar. E você pergunta, você recebeu de quem? Eu recebi do Carlos. O Carlos recebeu de quem? De onde veio, né? Exatamente. Qual é a sua ancestralidade nisso? Exatamente. Só que é assim, toda consulta aonde você abre o oráculo, você abre um portal. É uma consulta. Então, quando você vai ao médico, você faz a consulta e você vai ter uma receita. Pois é. É o que eu mais falo. E como que vai ser a prescrição daquela receita médica? Por quem está exatamente evidenciando naquele momento a consulta oracular. Exato. Então, antes da pessoa se consultar, a consulta ao jogo de búzios, ela é muito boa. A pessoa, a partir do momento que ela vai para se orientar, em elemento de orientação, não existe adivinhação em jogo de búzios. É uma consulta divinatória. Nós temos que estudar, nós temos que ser preparados para aquilo. Então, existe uma divinação. A espiritualidade recorrente às quedas dos Odus vão indicar exatamente os conselhos para aquele momento de vida da pessoa. Dentro daquilo que a pessoa está vivenciando, né? Porque não tem jeito. Ela é os ingredientes do bolo que ela aprontou, né? Sim, exatamente. Vamos mudar os ingredientes, muda o bolo, né? E muitas vezes a gente começa a conversar com as pessoas, elas não querem ouvir a verdade do que realmente aquilo que elas trouxeram como estigma, porque muitas vezes elas estigmatizaram o momento presente delas. Claro, criaram. Elas criaram aquilo, né? E muitas vezes elas não supõem esse tipo de evidência, elas não gostam de ouvir isso. Então, por isso que incomoda. Querem uma solução, cabível trazida pela espiritualidade como um passe de mágica. Um passe de mágica. E isso é uma das coisas que eu oriento muito as pessoas que me procuram. Gente, não existe a varinha de condão. Se existisse a varinha de condão, eu usava na minha vida, não estava aqui na sua frente jogando búzio. E mais uma coisa, né? Não venha para eu te agradar, porque eu não sou teu amigo. Sim, não sou teu conhecido, eu sou um oraculista. E eu digo, se vier para bater papo comigo, não venha. Procura uma cartomante, vai tomar cafezinho, chazinho com ela, ótimo. Vocês vão se divertir bastante. Mas se vier para mim, vem para fazer alguma coisa séria. Venha para uma constatação. Exatamente. Para você, talvez, se olhar pela minha perspectiva, ok. Mas olhar no espelho o que está acontecendo. Não é nada lá fora, é para dentro, né? Sim. Né? O jogo de búzios, ele remete a isso. O oráculo dos búzios, ele faz você se olhar, né? Se olhar é de dentro para fora, não é de fora para dentro, né? Então, na realidade, você tem que procurar, ele mexe exatamente no consenso primordial que você tem que estar em equilíbrio. A partir do momento que você se desequilibra nesse universo de possibilidades, alguma situação está em desalinho. Então, é aonde o oráculo dos búzios entra exatamente para estar dando todo esse suporte. Você viu que nós conversamos longamente antes de entrar nos búzios. Sim. Existe ainda um estigma, existe ainda um preconceito quando você fala das tradições afro-brasileiras, né? Eles levam isso para ignorância, para estupidez, porque tudo aquilo que foge do padrão, né? O padrão é você ser cristão, católico, você ser branco, você ser isso, aquilo, é um padrão, né? Formar um padrão, e tudo aquilo que foge do padrão é questionado. Mas isso é uma questão já de racismo, é uma questão já bem mais profunda, que nós não vamos entrar propriamente, a não ser que você queira falar alguma coisa, evidentemente. Então, eu gosto que vocês explanem
sobre conhecimento, sobre muitas coisas, antes da gente partir diretamente para a questão do oráculo. Para que as pessoas entendam que atrás de um oráculo tem um sacerdote, e que esse sacerdote no candomblé muitas vezes chamamos de babalaô, que é um pesquisador, que é alguém que estuda profundamente, e que o jogo não é uma brincadeira. O jogo não é uma coisa que você aprendeu ali na esquina, sem nenhum compromisso, sem nenhuma responsabilidade, né? Para entender que isso aqui tem vida, o búzio tem vida, ele é alimentado, ele é um ser vivo. As pessoas não entendem muito sobre isso. Energeticamente falando, né? Ele é vivo. Sim. Ele é vivo, você tem que alimentar. Ele come, ele bebe, ele é vivo, né? Então as pessoas precisam entender isso, até para que o respeito, né, impeça que vire uma picaretagem aí fora. E que as pessoas se cuidem, né? Infelizmente, algumas pessoas que não encontram o seu ego dentro da religião, muitas vezes dentro da fé, acaba indo para uma internet e botando um curso desse, escancarado, abrindo coisas do candomblé, que às vezes a pessoa leva 7, 14, 21 anos, eles abrem isso em 5 minutos na internet, abre preceito, abre coisas nossas, coisas que não deveriam estar expostas, não é porque é um segredo, é um segredo que cada um tem que ouvir o que está preparado para ouvir. Sim. E eles escancaram. Então a gente precisa trabalhar contra isso. Eu acho que isso é uma responsabilidade do nosso tempo. Até com uma reverência e respeito aos que já foram. Porque eles não têm como defender o legado que eles deixaram. Sim, Nós sim. é que temos que defender. Sim. Na verdade, entra muito dentro dessa questão da ancestralidade, né? Porque nós ocidentais, nós esquecemos dos ancestrais. Ninguém reverencia ancestral. O candomblé brasileiro, logicamente, nós como babalorixás, babalaô é aquele que está ligado a Ifá, que você referiu agora. É mais o estudo. É mais o estudo. Babalaô, ele está relacionado mais ao Ifá. Nós, babalorixás, eu, babalorixá, aqui do Brasil, do candomblé brasileiro, iniciado aqui no Brasil. Dentro do candomblé, o candomblé é a primeira religião, porque o candomblé é brasileiro. Vamos partir da premissa que nós não vamos falar de nenhuma das vertentes de fora. Claro. O candomblé, ok, matriz africana, ok, porém brasileiro. Brasileiríssimo. Brasileiríssimo, brasileiro. Então, na verdade, o que acontece? O candomblé é uma das poucas religiões aqui no Brasil que fala de ancestralidade. Eu acredito que tenha sido a primeira. Porque, me perdoem os católicos, mas eu não evidencio muitas questões dentro do catolicismo, porque eu fui criado dentro de um lar católico, né? Então, eu posso falar dentro daquilo que eu tive o conhecimento. Eu não posso falar de outras vertentes que eu não conheci. Mas dentro daquilo que eu aprendi, dentro do catolicismo, não vi nada em apego ancestral. Não vieram questões de ancestralidade. Nunca. Ao contrário do candomblé. O candomblé, logicamente, que existem outras religiões de matriz africana. Não é nem de matriz africana, já são direcionadas por uma africanidade constante, que tem a ancestralidade como pilar mestre de tudo. E o candomblé, ele começa exatamente dentro desse contexto, aonde reverencia a ancestralidade, porque, na verdade, os orixás, eles são ancestrais. Eles tiveram vida, eles têm vida e eles foram humanizados, eles tiveram passagens humanas. Então eles passaram exatamente por toda essa orbe de inseguranças que o ser humano tem. Sim. Então foram seres que caminharam na Terra, são divindades que na realidade tiveram forma humana um dia para poder evidenciar como nos direcionar hoje. Logicamente, como o elemento já foram energias que já vieram com um propósito evolutivo, então se tornaram orixás.
Então, a partir do momento que você entra em contato com a sua ancestralidade, os padrões éticos, morais do seu caráter começam a ter outro tipo de peso. Porque eu evidencio muito isso quando em algumas das minhas rezas, em algumas das minhas orações, eu falo muito disso. Em algum dia, em algum momento, alguém nasceu, viveu e morreu para que eu estivesse aqui hoje na sua frente conversando com você. E essa consciência hoje em dia é muito difícil. É muito complicada. Muito complicada. Porque tudo volta pro ego, né? Tudo volta pra eu, e da forma negativa ainda, né? Exatamente. Quer dizer, e esses padrões éticos, principalmente ligados às questões familiares, eles estão muito distantes do dia a dia nosso hoje. Massificou-se tudo, né? Massificou-se tudo. Bom, vamos agora iniciar um outro processo. Sim. Agora eu quero muito ouvir o que os búzios têm a nos dizer. Você está dentro do nosso estúdio, né? Do Consciência Paranormal, que eu criei esse podcast com a única intenção de propor mesmo uma consciência, né? Buscar também essa consciência e oferecer isso para quem quiser nos assistir, né? Como que você sente esse ambiente? Pelos búzios você pode ver alguma coisa. Como é que você sente esse ambiente? O que você acha do Consciência Paranormal? Bom, dentro daquilo que você evidencia como questão ética sua, Ivan, você tem um padrão exatamente de linha a seguir. E dentro desse consenso, você vai obedecer às suas orientações espirituais. Porque senão você não estaria aqui. E senão você não teria evidenciado todo esse consenso que está sendo direcionado aqui. Logicamente, eu poderia até fazer uma consulta aqui ao vivo para você. Eu trouxe os búzios porque se alguém tivesse alguma curiosidade de ver o oráculo, como que o que seria, ele está aqui. Eu trouxe. Mas uma consulta espiritual da maneira que você quer, eu não acho que seja nem propício. Sim. Por quê? É um portal. É um portal. É um portal. Então, logicamente, teriam algumas noções que seriam muito pessoais, porque, na verdade, o portal eu iria abrir recorrente à sua espiritualidade. Sim. E é exatamente aonde viriam as questões aqui dentro do consenso do oráculo. Logicamente, se você evidencia o que você está evidenciando de melhor para você, é exatamente dentro desse contexto que o oráculo ele vai atuar indicando o melhor caminho. Sim. E se o caminho não está evidente como você acha que deveria estar, logicamente o oráculo também vai dar exatamente o remédio. Claro. A fonte de equilíbrio para que você consiga reverberar o seu caminho da melhor forma possível. Ok. Não torno público uma consulta para você agora aqui, porque depois das câmeras, depois que terminar o nosso podcast, eu faço a consulta pessoalmente para você. Isso, o que o Pai está falando é uma coisa extremamente séria. É o seguinte, quando eu propus até com um jogo, porque ele não é um jogo binário, né? Não é um jogo binário, não é sim ou não, não existe isso. Existe. A gente faz a confirmação, às vezes, o sim ou não. Sim. Mas não é o caso de um jogo aberto. Quando ele fala de portal, é porque ele tem que acionar, né? Porque se ele tem que entrar no meu Ori e ver coisas, ele vai ter que abrir. Vou ter que ter uma passagem, né?
E a gente não mente quando a gente abre um búzio. A não ser que você seja um picareta, né? Se você não é um picareta, você vai dizer exatamente o que você vê. Então, educadamente, ele está dizendo o seguinte, que é melhor que a gente não faça desta forma, Sim. porque pode criar uma situação dele ter que falar alguma coisa, né? Que talvez, né, não fosse interessante que fosse aberto dessa forma. Exatamente. Então, isso se chama seriedade. Ética. Ética, sobriedade, né? E respeito. Acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa. Respeito principalmente por você como consulente Sim. que me recebe na sua casa. Exatamente. E respeito pela sua espiritualidade. E respeito Exato. por todos os meus mentores que me fazem ser o sacerdote que eu sou. Vocês estão vendo qual é a diferença? Aí está a diferença. Não há circo. De forma alguma. Vocês percebem a diferença? Não há circo. Isso é muito importante, sabe, Ayrton? Eu luto muito em cima desses conceitos, sabe? Eu luto muito em cima disso, porque nem sempre a pessoa tem condições de ouvir determinadas coisas, porque quando você abre, né, Freud dizia uma coisa para um professor, reclamava com o professor dele sobre a hipnose, porque ele achava a hipnose interessantíssima. E o professor dele de medicina, um dos professores de medicina, dizia que não era uma boa ideia. Né? Aí o professor dele tira alguns escorpiões muito, muito venenosos e coloca em cima da mesa. E eles começam a caminhar. Aí Freud fala, mas você pode capturá-los, né? O professor pega alguns, aí ele falou, tá vendo? Você libertou e você botou de volta na caixa. Você tem certeza? Ele levantou a caixa, tinha um minúsculo escondido embaixo da caixa. Então assim é o inconsciente da gente. Assim é o que você liberta de uma pessoa. Será que a pessoa está preparada para ouvir tudo que tem para ouvir? Sim. E será que aquilo que você tem para dizer, você pode expandir para o universo todo? É onde eu questiono tudo que é feito de uma forma leviana. Porque a espiritualidade em si, ela trabalha de várias maneiras. E você não pode tentar burlar isso, né? E hoje, e atualmente, as pessoas estão despropiciando exatamente o que a espiritualidade pode nos prover. E sem o devido cuidado em manipular forças que a gente não conhece. Porque é assim, você trabalhar com o que é tangível, visível e material é uma coisa, mas agora você trabalhar com o que você não vê é muito estranho, porque nós sabemos exatamente que a partir do momento quando se entra dentro da espiritualidade de alguém, de alguma pessoa que precise de algum tipo de cuidado espiritual, nós temos o pró e o contra. Nós trabalhamos com o positivo e com o negativo. E só que é assim, nós não temos o discernimento de saber em qual momento está positivo e em qual momento está negativo. Por isso que ali existe toda uma manipulação energética a fim de bloquear o negativo para que o positivo sobrepuje aquele momento. Porque, em verdade, é assim. Isso falando de experiência própria. Claro. Ninguém me procura porque tá bem. Não. Ah, olha, eu tô muito... E deveria ser... A premissa deveria ser essa. Se você está bem, ok. Eu vou ver se a espiritualidade, o que a espiritualidade me manda, para que eu permaneça, continue bem. Mas o que acontece? O que 99,9% acontece? Espera trovejar para lembrar Santa Bárbara, né? Para lembrar de Ansan.
Exatamente. Aí gritei pra rei, né? Não. A coisa já veio. Não, mas já viu. Aí o raio já caiu, a neblina já chegou, Aí já gritei pra rei, o vento já derrubou tudo, a água do rio já subiu, já levou tudo embora, e aí lembra que precisa de algum tipo de ajuda. Então isso é muito ruim, porque muitas vezes aí a pessoa quer a mágica, aí a pessoa quer a varinha de condão para que tudo fique bem. É verdade. Nesse momento, a pessoa quer isso. E ela, quando procura um conselho espiritual, ela não quer mudar um padrão de vida que ela já tem e que startou alguma negatividade no caminho dela. Ela não quer mudar isso. Ela não quer mudar, mas ela quer que a coisa mude. Ela quer uma confirmação de que ela está certa e que as coisas se corrijam dentro do padrão E que ela dela. não tem culpa de absolutamente nada. Não, ela tem uma forma triangular, mas Sim. ela quer a vida redonda. É, exatamente. Aí é impossível. E aí eu escuto muito isso, né? Ah, porque é inveja. Ah, porque é inveja de mim. Eu falei assim, gente do céu, se você for tratar da inveja do mundo, você não faz mais nada, né? Aí você olha pra pessoa e fala assim, meu Deus, é inveja de quê mesmo? Né? Você tem muito dinheiro? Não. Você é muito bonita, muito bonito? Não. Você tem um casamento maravilhoso? Não. Não. Você é muito inteligente, muito especial? Especial você é porque você é filho do mesmo Criador, você é muito especial. Mas você é tão inteligente assim? Não. Tem inveja de quê, pô? Né? Mas é aquela história. Isso você escuta de todas as pessoas e Sim. não importa a classe social, não importa nada. Não importa o aspecto físico. Aí tem inveja de mim. Viva. Inveja, o mundo tá cheio, né? Sim. Até por você estar respirando, né? Com certeza. Então é uma coisa... E é muito complicado você tentar desfazer um pré-conceito. Porque a pessoa, ela já chega... Pronta. Exatamente. E muitas vezes eu sempre evidencio isso, que muitas vezes são 5 minutos de leitura, de orientações espirituais, e 1 hora de terapia. Pois é. 1 hora de terapia. Porque, na realidade, a pessoa precisa sair daquele contexto que ela criou para poder evidenciar um tratamento, até mesmo a nível espiritual, que seja efetivo. E quando você termina a consulta, depois de 1 hora, a pessoa fala, tá, mas agora vamos conversar. Eu falo, não, peraí. A consulta acabou. Sim, a consulta acabou. A consulta acabou. Agora, se você precisa de terapia, é uma outra história, é um outro universo, né? Exatamente. É um outro universo. Mas quem nos procura não quer solução mesmo, né? É muito difícil isso, porque às vezes o tempo faz com que as pessoas não conversem. Ninguém conversa muito mais. Não. Ninguém expõe exatamente o seu momento de vida. Então, muitas vezes, o que eu evidencio é que as pessoas se fecham, começam a se fechar. E quando você começa a se fechar, um mundo de possibilidades se fecha junto. É. E aí é o caramujo, né? A pessoa, ela entra dentro da casca e aí as coisas vão começando a ficar mais difíceis, porque a partir do momento que você não verbaliza, que você não fala, tá, ok, se você tá andando, alguém pisa no seu pé, você, em vez de você gritar, ei, você pisou no meu pé, pô, por que você tá fazendo? Não, você engole aquilo, né? E você fica com aquela dor interna em você. Aquela dor interna que você não verbalizou, que você não colocou pra fora, ela vai ativar alguma coisa negativa dentro de você. Que aí, por causa do seu ori, você vai entrar numa frequência vibracional, aonde aquela dor vai reverberar de alguma forma, cristalizando alguma negatividade maior no seu caminho. O que não te dá prazer te mata, né? Exatamente. É a base da psicanálise também. E isso é muito comum, isso eu evidencio todos os dias. E aí você tem uma mágoa que você startou lá atrás. Eu já tenho pessoas que eu atendo que, de repente, o oráculo ele abre e ele fala assim, o problema não é hoje.
O problema, aí ele abre lapsos de tempo, porque a gente que olha Claro. isso, a gente consegue enxergar isso. Ó. Ele abre um lapso temporal de aproximadamente 10 anos atrás. Eu atendi uma consulente um dia desses e ela estava com... Bom, você falou da baixíssima estima. Então aquela pessoa que sentou na minha frente, eu comecei a conversar algumas coisas, ela já começou a chorar, e na verdade já começou a chorar, e toda aquela... E o oráculo informando exatamente aquela questão afetiva, existencial, de baixo nível. Ela se sintonizando exatamente muito por baixo. Dentro do oráculo, o oráculo abriu um portal para mim e mostrou uma questão afetiva de 10 anos atrás. Eu perguntei para ela o seguinte: o que foi que aconteceu para você aproximadamente 10 anos atrás? Ela começou a chorar. Ai, foi um relacionamento que eu tive, abusivo, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Mas já se passaram 10 anos e o relacionamento abusivo ainda se fazia presente dentro da cabeça dela. Crocodilo chora porque morde o próprio olho, né? Aquela história. Não passa mais, né? E aí é aquela coisa. Qual vai ser o procedimento que eu vou ter que fazer para ela esquecer um trauma que foi criado há 10 anos atrás? E ela quer esquecer? Aí é que tá a consciência da coisa. Porque ela veio me procurar porque ela achava que a vida dela estava muito ruim. E não tinha mais caminho para ela trilhar. Tá, ok, a sua vida tá assim, mas o que foi que aconteceu há 10 anos atrás? Uhum. Ela começou a contar toda a história. Eu falei assim, não, você tá trazendo todos os dias para sua vida o dissabor que você teve há 10 anos atrás. Então não vai ter procedimento que eu faça com você que vai melhorar alguma coisa enquanto você não resolver isso aqui na sua cabeça. Existe uma teima. Eu queria muito que tivesse dado certo. Ah, sim. Né? Por que não deu certo? Né? E eu digo, olha, a gente não consegue voltar no tempo e espaço e refazer. Né? Como já disse, né, o espírita maravilhoso Chico Xavier dizia, né? Só daqui pra frente, né? Não dá pra voltar e refazer nada. De forma Só dá nenhuma. pra começar novamente. É isso aí. É a minha dor, a minha máxima dor, a dor é minha, a dor de quem tem, a Marisa Monte cantando, né? Não tem jeito, né? O que fazer? O que você faz nesse momento? Porque a pessoa... Eu não sei se você já teve essa impressão de que a gente acaba sendo aquela portinha no final do corredor do lado esquerdo, bem pequenininha, tem que entrar quase que de 4 para entrar. Né? Ninguém bate a nossa porta. Nossa, eu vim aqui porque estou precisando de uma esticadinha no olho. Não. Quando chega aqui, chega... Daquele jeito. Daquele jeito, né? Já chega com a coisa arrebentada. Sim. Mas quando você mostra o caminho de uma possibilidade, porque eu fiz o bolo solou. Eu vou trocar o fermento, eu vou trocar a farinha, eu vou trocar o ovo, alguma coisa tem que trocar. Né? Vou diminuir o açúcar, alguma coisa tem que fazer naquele bolo. Quando você diz que ela está exagerando no açúcar, ela te avança, né? Sim. Ela te avança. Como é que você reage em relação a isso? Você já teve que falar para a cliente, falar assim, vamos fazer uma coisa? Eu não posso fazer nada por você porque você não quer. Ela já se vem aqui toda semana, o mesmo assunto, porque todas as vezes que eu ver a sua história, enquanto você não mudar a receita, o bolo vai solar. Você já teve que fazer isso? Sim. De convidar a pessoa a não voltar no seu consultório? Sim, de você encerrar a consulta da pessoa, encerrar o elemento de tratamento. Porque é assim, a premissa é sempre a mesma. Você tem que despertar a consciência da pessoa. Se a pessoa não quer ser desperta, nós não temos o que fazer. Não se tem o que fazer. Porque não se pode vender uma inverdade. Porque o que todas as vezes, e isso é muito meu, isso é muito ético meu. A partir do momento que eu estou fazendo um procedimento,
espiritual, que eu preciso da força da espiritualidade, não sou eu que... É a espiritualidade que faz o trabalho, não sou eu. Eu sou apenas um interlocutor. Um veículo. Eu não sou o suprassumo, seja lá do que for. Eu não sou o bambambam, eu não sou o top. Não. Top é Deus. E os orixás. Eles são top. Meus guias, minhas entidades, eles são o máximo. São eles que fazem o trabalho. Eu só sou um interlocutor. Eu não posso carregar uma faixa que não é minha. Eu só entrego a mensagem, né? Eu só entrego a mensagem. Eu sou o carteiro. Eu só entrego a mensagem. E, na verdade, uma das coisas que eu friso muito dentro de um procedimento, eu sempre falo isso. E eu sempre falo isso. Firma a cabeça aí, porque 90%, de 80% a 90% para isso aqui dar certo, vai vir de você. Depois você vai dizer que a minha macumba não deu certo, hein? E firmar a cabeça, gente, não é firmar a cabeça na quina até rachar, não, tá? Firmar a cabeça é melhorar o pensamento. Né? Se colocar dentro daquilo, né? Dentro daquele contexto. E tem gente que quer bater a cabeça na quina pra ver se quebra, né? Mas quebra a cabeça e não... O problema é que existem... quando você procura uma ajuda espiritual, tente entrar dentro daquele contexto espiritual. Para que seja evidente exatamente, porque é um portal que está sendo aberto. Então você tem que estar... plasível exatamente para você receber as benesses que aquele portal está lhe propiciando. Mas as pessoas fazem exatamente ao contrário. As pessoas fecham, primeiro porque muita gente tem medo, né? Procura a ajuda espiritual, mas morre de medo. Morre de medo. Então, você tem que... a pessoa precisa entender... Mas você tá dando risada, irmão? Olha, se eu for começar a contar as histórias a gente vê isso dentro. Se eu for começar a contar as histórias aqui, a gente vai entrar a noite adentro aqui no negócio. Vambora. Eu sou desses, eu gosto. Então, na verdade, a partir do momento que você... vamos pegar... Não chega nem no consenso de ser uma consulta com um babalorixá como eu. Mesmo dentro dentro da sua cartomante, dentro do seu tarô, porque tudo isso são linguagens da espiritualidade. Sim. O homem, ele teve um dia que ele conversava com os seres da natureza. Conforme a evolução dele foi acontecendo, ele foi perdendo tudo isso. Exatamente. Os devas da natureza eram presentes no nosso dia a dia. Então, e nós tínhamos essa congruência com as divindades. E com a evolução, nós perdemos isso, né? Então, assim, a partir do momento que você procura uma mensagem espiritual, você tem que entrar dentro daquilo. Você tem que estar consciente que a partir do momento que você abre a sua consciência, as mensagens vão chegar para aquela problemática. Tem que estar aqui, né? Exatamente. Mas o que acontece? As pessoas chegam fechadas, elas querem uma mágica, querem que aconteça uma coisa mirabolante, que elas não têm culpa nenhuma daquilo ter acontecido e que você tem que resolver um problema que é inatingível. Aquela história, sabe o que é? Não sei, mas se você me disser, não sabe o que é, aí você já sabe o que é, né? Sim. Quando você começa assim, não, porque eu tenho um amor e a pessoa não me quer, mas eu gostaria muito. Eu olho bem assim, eu falo, sei, o que você quer? Não, eu queria que trouxesse pra mim. Eu falei, bem amarrado. Bem amarrado, né? Quer que eu arranque a língua também? Sim, o que mais sim, você quer? Falo, vai se criar. Eu falei, isso não existe. Eu falei, eu falei, não é que não existe sim. Existe uma coisa chamada que você tira da pessoa o que ela tem de mais bonito. É o direito de escolha, tem sim. Você vai ter uma pessoa péssima na sua companhia, você vai ter uma pessoa doente, uma pessoa empobrecida, uma pessoa que, se era bela, fica horrorosa, se era rica, fica miserável, uma pessoa que vai viver muito mal e escravizado porque ela deu abertura para isso, e você é uma vida infeliz. Quantas pessoas chegam na tua casa, no teu ilê, seja onde for, que você atenda, com essa proposta, me traz a pessoa amada
em 3 horas. Nossa, 3 horas, olha. Não. É assim, na verdade, o que que acontece? Por uma proibição da minha espiritualidade, do meu mentor, né? Ou seja, desde os 15 anos de idade, que Seu Tranca-Rua das Almas foi a primeira entidade que chegou no meu caminho. Seu Tranca-Rua das Almas. Seu Tranca-Rua das Almas. Eu tinha 15 anos quando lá naquela Umbanda lá, que eu comecei. Foi a primeira entidade que chegou. Eu tinha 15 anos. Por uma proibição dele, eu não faço esse tipo de coisa. Ah, não vem com essa história de amarração pra mim, porque não dá. Você sabe por quê? Eu cuido muito de cabeças. Eu cuido muito de ori. Eu tento, ao máximo, trazer a consciência para as pessoas, porque ori é supremo. Então, eu cuido muito de cabeças. E outra, Ivan, você sabe muito bem, Emanjá é minha mãe. Emanjá para nós dentro do candomblé é a grande mãe das cabeças. Sim. E quem tá? Você tem que, até para isso, na espiritualidade, a ética é tão grande que ou você tá de um lado do muro ou você tá do outro. Com certeza, não tem em cima. Não tem essa história de você ficar em cima do muro. Quer dizer, eu cuido de cabeças, eu cuido de ori, eu tento evidenciar o caráter da pessoa e a probabilidade de coisas boas pro dia a dia daquela pessoa, e aí eu vou fazer amarração para aquela lá que vem chegando que quer o marido da vizinha. Exatamente. Ou então quer o marido da colega. Ou quer qualquer um que não seja o dela. Ou quer qualquer um que não seja o dela. Então isso é uma coisa que eu não compactuo com isso. E pela proibição, e ele mesmo, Seu Tranca-Rua das Almas, falou pra mim, mandou a mensagem pra mim um dia que eu deveria escolher que caminho que eu queria trilhar. Exato. Não dá pra fazer os dois. Não dá. Não. Porque quando eu pergunto, sabe o que é? Eu já sei o que é. Eu já sei, é essa marmotagem, né? Não Aí eu dá, falo, gente, vocês dá. não me escutam, vocês não me veem antes de me procurar. Como é que vocês têm uma proposta marmota dessa, né? Porque não é uma marmotagem sem tamanho, né? Porque não, até mesmo pela questão, porque nós somos os condutores, né? É aquilo que você falou, a gente é o carteiro que entrega a carta, né? Nós somos os condutores. Até mesmo, e você sabe disso, quando eu, como sacerdote, estou em trabalhos espirituais para elevar exatamente a questão da positividade para o caminho de quem me procura, a minha energia vai naquilo. Em cima. Então, eu tenho que ter uma preparação exatamente para que aquilo seja evidenciado da melhor maneira possível. A minha energia pessoal, a energia que Olodumare transfere para mim, ou seja, a minha essência de vida vai naquele trabalho e vai naquele consenso, até mesmo numa consulta de oracular. Agora, eu despendo a minha energia vital para enaltecer o ori de um consulente e depois eu vou fazendo amarração pra fulana que quer pegar o marido da ciclana, ou porque tá apaixonada pelo marido de alguém, ou por aquele homem que não tá nem aí pra ela, que não quer saber dela e ela quer assim mesmo. A gente já deixou, né? Já deixou, já abandonou, ou abandonou, porque o outro lado também é verdadeiro, né? Homens também procuram pra isso. Sim. O que eu acho pior ainda. Porque tem homem que já cheguei, e um dia eu falei assim, eu olhei pra pessoa, quando ele estava sofrendo por amor. Ele estava sofrendo por amor. Por amor? Não, sim, segundo o relato dele. E é assim, e ele queria, é evidente, uma mulher que não pertencia ao caminho dele mais. Eu fiquei com vontade de falar isso, mas eu falei assim, meu querido, seu carro não é do ano, a sua conta no banco não está cheia, e olha, seu cartão de crédito limite é muito baixo, porque se você tivesse todas essas premissas, eu garanto que você não ia estar aqui na minha frente para querer essa bendita dessa mulher que ela não tá nem aí para você, que ela foi atrás de tudo isso. E é exatamente isso, porque as pessoas não querem mudar. Não, gente, e aquela história, pai de santo, gente, não é pai de santo, mãe de santo, eles não são agenciadores, né?
Os agenciadores não têm book azul nem rosa. Não dá para fazer esse tipo de coisa, né? Então, sabe, gente, vocês têm que procurar outro tipo de serviço. Com certeza. Né? Porque eles não têm book rosa, book azul, sabe como é que é? Então, para com isso, gente. Se ame, se respeite, né? Acho que acima de tudo se respeite. É que na realidade nós estamos aqui falando de histórias de vida, né? Histórias de vida. E realmente isso acontece. Todo dia. Então, a nossa conversa aqui vai reverberar muito, com certeza. E muitas pessoas vão se identificar exatamente com tudo isso que a gente está falando. E se duvidarem do que nós estamos falando aqui, veja quanto que você já gastou com isso. Né? Veja quanto você já gastou com isso. Bom, não posso falar isso no ar aqui, que não vou comprometer pessoas, mas digamos assim, eu sei de pessoas que têm a pachorra de prometer trazer amor das pessoas, cobram 50, 60, 70 mil reais. Sim. E tem quem paga. Eu já ouvi essas histórias. Tem quem paga. Sim. Tá? E fazem isso, gente, chancelados por emissoras, por lugares aí, são chancelados. Sim. Então, a pessoa que está sofrendo, agora vamos para outro lado, né, pai? Vamos para outro lado, porque... Mais ameno, né? Mais ameno. A pessoa que está procurando está doente. A paixão, porque amor não faz isso. Amor não faz ninguém sofrer. Paixão faz. Então a pessoa teve aquela pessoa que ela achou incrível, a pessoa vai embora, a pessoa cansou, né? Ela fala assim, não vou ter mais alguém, porque ela não se ama, né? Sim. Não vou ter alguém tão bom assim. Eu perdi aquele carro, né? 2024, o máximo que eu vou conseguir comprar agora é um 2002, 2003, eu não quero mais. Eu quero aquele carrão que eu tinha. Ela acha que é carrão. Porque se ela dá... Ou ele, né? Isso aí não tem sexo. Se distanciar um pouquinho, de uns 3 meses, olhar de novo o carrão, vai ver que era só um fusquinha. Não é aquele carrão todo, não era um Ferrari, não. Era um fusquinha bem meia-meia, bem ruinzinho, né? Não é? Mas naquele momento da paixão, aquilo está tão lindo. Então a gente entende que muitas vezes, você que está nos ouvindo, tenha procurado ajuda nesse sentido. Sim, né? sim. E essas pessoas abusam da dor que você está sentindo. Elas se aproveitam dessa dor que você está sentindo, desse orgulho do seu ferido, né? Do seu ego que está gritando, né? E vão tirar o seu material. Aí você fica sem aquilo que você acha que é amor, mas é paixão, e sem seu dinheiro também. Sim. Além de abandonada, o abandonado fica pobre, né? Porque gasta tudo. Gasta tudo que tinha. E ainda nisso. por cima, o que é pior depois, e aí sai falando tudo e mais alguma coisa contra o elemento que... Aí faz... O geral, né? Aí generaliza. Bota a né? gente no mesmo sacola. Aí bota todo mundo no mesmo parâmetro. No mesmo saco. E chacoalha. Denigre a religião ao máximo. E aí você passa a ter exatamente todos esses relatos aí que a gente... As coisas estereotipadas, né? Exatamente. E aí coloca todo mundo numa panela só, mexe e acha que todo mundo é igual. Sim. Assim, se você fosse resumir, Pardon, a respeito do que é uma consulta aos búzios, o que é que a pessoa... Você deu umas pinceladas boas a respeito, mas agora a gente já está partindo mais para o final. O que seria... o que uma pessoa deveria procurar de fato, né? Mais uma vez falando sobre isso, numa consulta aos búzios. Além da orientação espiritual, além muitas vezes da própria condição dela, que muitas vezes ela precisa realmente passar por um procedimento, muitas são do axé e não sabe, né? Sim, tem aquela também. coisa muito forte. O que a pessoa vai procurar? Os búzios, como eu bem sei, eu saí com a peneira nas costas, né? Na cabeça, que dizia meu pai. Eu catulei e saí com a peneira na cabeça. Foi assim. No mesmo dia que eu catulei, eu saí com a peneira. E foi um choque muito grande. As pessoas não têm noção do que é uma peneira, as pessoas não têm noção do que é o búzio. Mas o búzio é a confirmação, o búzio, para nós é tudo no candomblé. É como a gente descobre quem são os nossos
orixás, a nossa cabeça, enfim. E define tudo, define como vai ser o terreiro, para quem, como vai ser a comunheira, como que vai ser tudo. Tudo é nos búzios. Mas a pessoa que está em casa, ela quer só saber dos pepinos dela, tá? O que ela deveria procurar, como ela deveria procurar um sacerdote que fizesse a leitura dos búzios. Bom, o jogo dos búzios. Primeiramente, eu acho que uma pessoa pública, ela tem responsabilidade exatamente com a questão da imagem. Sim. Então, ela primeiro deveria procurar alguém que tivesse um histórico, né? A partir do momento que você averigua o histórico daquele sacerdote ou daquela sacerdotisa, você tem como avaliar se ela trabalha de uma maneira séria ou se ela trabalha de uma maneira comercial, por assim dizer. Só que é aquela coisa. A partir do momento que você sente a necessidade de uma orientação, tenha certeza de uma coisa. Em nenhum momento na consulta vai ser a interpretação pessoal do sacerdote. É sempre uma questão da espiritualidade tentando pontuar princípios aonde ela possa trazer o equilíbrio de volta para o caminho que ela está questionando. Então, se você quer consultar um oráculo dos búzios, é muito bom. Porque até no passado, em um passado muito longínquo, e nós falamos isso já de aproximadamente 4.000 anos atrás, até as batalhas e as guerras, a estratégia de lutas e batalhas e como o inimigo estava se armando do outro lado, existiam sacerdotes que eram consultados para isso, para ver os melhores elementos de luta a nível de estratégia. Então, muitas vezes você quer consultar o oráculo por uma questão muito pessoal. Mas entenda bem, o oráculo ele vai trazer exatamente o que precisa. E muitas vezes você não mexe só em uma pedra que está dentro de você. Então, a espiritualidade, muitas vezes, ela faz igual aquele jogo de dominó. Ela empurra uma pedrinha para todas as outras caírem. E é exatamente isso. Esteja aberto, procure saber bem quem é o sacerdote que vai lhe atender. Eu acho que isso é muito válido. E a partir do momento que você veja a idoneidade do sacerdote que vai atender você, a partir dessa premissa, você tem que ir exatamente sabendo que ali não será as interpretações pessoais de uma pessoa, e sim o que a sua espiritualidade, na realidade, não é nem a espiritualidade do sacerdote, é o que a espiritualidade do consulente vai mandar como mensagens para que aquilo seja decodificado e ela possa atingir o equilíbrio para ficar bem. É isso. Eu acho que isso fica bem esclarecedor, não é? Nós vivemos tempos bicudos, sobretudo dentro de uma consciência que vem, né? Vem sendo despertada. Eu penso que nunca se falou tanto sobre ancestralidade, nunca se falou tanto sobre espiritualidade, mas fala o certo, fala o correto, fala o torto também. E nós temos uma enxurrada de informações, não é, Paito? Sim. É uma enxurrada de informações e as pessoas têm ficado muito perturbadas, né? Então, é por isso que eu trago pessoas sérias, pessoas que podem realmente trazer informação, trazer matéria-prima, né? Porque a matéria-prima do conhecimento é a informação, não tem outro jeito. Então, só que a gente tem que escolher essa matéria-prima. Tem muita coisa estragada aí, tem muita coisa podre aí no mercado. A gente está vendo... Eu estou revivendo o que eu vi nos anos 90, eu estou revivendo o que eu vi já
no final dos anos 70, eu nasci no final dos anos 60, no final dos anos 70, eu já tinha alguma consciência de alguma coisa, aqueles movimentos hippie, aquelas coisas todas. Então eu tô vendo o que eu vi de criança, o que eu vi na minha mais tenra juventude, tô vendo o que eu vi no final dos anos 2000, eu tô vendo repetir agora. Só que agora eu tô vendo isso com muita força, porque a comunicação tá mais fácil, né? Sim. Então é preciso passar uma peneira muito grande, né? Não é, pai? Com É certeza. uma peneira muito grande, tem muita certeza. coisa aí. Então, do mesmo jeito que tem uma perseguição muito grande ao culto afro, também nunca se teve tanta informação sobre, né? Sim. Muita informação sobre. Como eu poderia dizer? Na verdade, foi exposto, né? Muito escancarado. O culto, ele deixou de ter o simbolismo do inusitado, né? Do segredo, na realidade. Porque tudo aquilo que a gente passava dentro de quatro paredes em prol da espiritualidade ficava ali. Era coisa do Runcó, né? E hoje, na verdade, existe uma vontade muito grande de tirar aqueles preceitos que são de dentro do quarto de santo e jogar para o mundo, para todo mundo ficar sabendo, né? Tem gente filmando camarinha, né? Sim. Aí você olha e fala, oi. Aí é complicado. Não, né? complicado, né? Mas eu acho que é uma maneira de... Meu querido, isso aconteceu com as técnicas de cura integrativas. Aconteceu com o reiki, por exemplo, que você fazia preparação 1, 2, 3, fazia mestria, e era uma coisa que você tinha um prazo longo para fazer. Hoje você faz os 3 níveis, sai mestre com um final de semana. Tá? Então vão popularizando as coisas. Então, um picareta que não sabe de nada, vai lá, grava todo o ritual do candomblé, porque hoje você põe um celular no bolso e grava qualquer coisa. Sim. O cara tá mostrando camarinha, tá mostrando... Isso assim, né? Como se fosse um Big Brother. Uhum. Não dá. Porque antigamente, até quando eu me lembro, né, de muitos anos atrás, quando eu catulei, você conversava com quem alimentava você na camarinha, com quem ia te ensinar as coisas que eram ensinadas. Você não conversava com mais ninguém. E era só isso. E isso nunca saía dali. E aquilo que não era para você saber, você não ia saber antes de 1 ano, antes de 3, antes de 7, antes de 14, antes de 21. E agora? Na internet, aí solto. Por quê? Porque é uma forma de você popularizar. Uhum. Candomblé não é uma coisa barata de se fazer. Sim. Candomblé talvez seja uma das iniciações mais caras. Uhum. Nós sabemos isso. Sim. E não é porque a gente quer que seja, né? Não, É porque tem que ser. Porque né? Qualquer coisa que você vai fazer é muito caro. Né? Qualquer coisa, uma palha da Costa, um sabonete da Costa, qualquer coisa que você vai comprar é uma fortuna. E tudo é muito caro dentro do candomblé. Mas por quê? Porque é uma coisa que é especial. Sim. É como se fosse uma grande formação. Uhum. E é uma grande formação. Aí o cara coloca isso a R$200 na internet, fica legal. Né? Fica legal. Popularizou tudo, né? Não popularizou, não, avacalhou, né? Avacalhou. É aquela história. Aqui uma vez veio uma pessoa e nós estávamos debatendo a respeito do sacro ofício, né? Que é o nome correto, é sacro ofício e não sacrifício. É sacro ofício. Então, sobre o sacro ofício do abate dos animais, que horror, é demoníaco sangrar o animal, fala, você come tudo vivo, né? Igual jiboia. Né? Você vai ali, você pega o frango, engole ele vivo, você nem mata ele, né? Não. Você não mata porque tem alguém que mata por você. Sim. Né? E assim, o boi, tudo que você come, você tem que sacrificar. Uhum. Né? Mas é uma questão, só pra gente finalizar, a questão do sacrifício de animais para você. Na verdade é assim. A imolação animal é uma coisa que existe desde que o mundo é mundo, primeiro. Exatamente. Todos os deuses recebiam imolação. Todos. Até mesmo no Antigo Testamento, você vê vários tipos de imolação para Deus. Sim, eis que da casa de meu pai corria rios de sangue. Exato. Isso está lá nos evangelhos. Já tem isso. Tá lá. Então, assim, na verdade,
o sacro ofício, já o próprio nome está dizendo. E é muito bom que você tenha falado do sacro ofício, porque não é sacrifício. Não é. Não é. Primeiro que a nomenclatura está errada. Totalmente. É sacro ofício. O sacro ofício, na realidade, o próprio nome já está falando. Aquele animal, ele está sendo imolado, mas ele torna-se sagrado. Ele torna-se uma peça intrínseca de um contexto sagrado. Ninguém faz nenhum tipo de imolação por fazer. Ou para judiar do animal. Ou para Ao contrário. Ele tem-se todo um cuidado para que ele não sinta dor. Não sofra. Para que ele não tenha este sofrimento. Eu vi alguns anos atrás o abate de boi Ai, que horror. Aí sim. Que era feito a machadada. Agora é feito com pistola de ar comprimido no cérebro dele, né? Que nem sempre é certeiro. Que nem sempre é certeiro. Mas eu vi o abate do boi, que era a machadada, né? Ou ferro no coração. Ou ferro no coração, que ele segurava de um lado, prendia de um lado, segurava do outro. E vinha aquele ferro e furava bem no consenso do coração. Então, assim, logicamente que em nenhum momento o sacrifício vai ser feito, primeiro, indevidamente. Claro. Ninguém vai imolar uma vida exatamente indistintamente. Claro. Aquela peça fundamental vai fazer parte de uma egrégora positiva para transmutar energeticamente uma situação muito negativa. Então, logicamente, é assim. Seria muito preconceituoso da minha parte se eu fosse falar que eu era vegano, né? Por quê? Temos da seguinte maneira. A partir do sacrifício acontecendo, da imolação do animal, a parte que compete à espiritualidade vai ser direcionada. E depois aquele animal vai ser transmutado em alimento para todas as pessoas que estão participando do ritual. Então existe o comungar, né? Então nós vamos comungar daquilo. Aquele sacrifício que foi efetivo na imolação daquele animal para as divindades vai servir para o nosso alimento. Para alimento, para a comunhão, né? Para comemoração. Exatamente. Então nós vamos comungar, né? Então vai ser o comungar. Então a gente fala muito que é a herança sagrada, né? A carne sagrada. Sim. Então a carne torna-se, a carne do animal torna-se sagrada. Alimenta o ilê, se é muita carne, alimenta os vizinhos do ilê. Exatamente. Alimenta tudo, né? Alimenta os convidados que são chamados. Então, na realidade, existe todo um contexto, não é uma coisa indevida. Não. E é engraçado, porque se você pega o Velho Testamento, o Antigo Testamento e parte do Novo Testamento, condena o uso do sangue na alimentação. O sangue não foi feito para que a gente fizesse uso dele. Sim. O sangue sempre foi para ser vertido na terra, porque o sangue é divino. Exatamente. É vida. Exatamente. Então não se ingere o sangue. Então, o que tem de mais, um animal que seria sacrificado para alimentação, você imolar dentro de um terreiro, né? E olha, gente, não existe dentro do candomblé. Eu conheci todas as nações, eu andei por muitos e muitos terreiros, muitos e muitos ilês. Não existe a possibilidade de um sacrifício humano. Não existe. Não. Parem com isso. Quando vocês ouvirem uma barbaridade dessa, sabe? Vocês digam, isso não existe. Me mostra que isso existe. Se existe alguém doente que faz isso em algum lugar, alguém com desequilíbrio mental, é uma questão psiquiátrica. Sim. Não é religiosa. Sim, exatamente. Não é espiritual. Com certeza. É bom falar sobre isso, sabe? Porque desmistifica, né? Desmistifica. O que eu gosto de falar aqui é aquilo que afasta as pessoas da realidade, né?
das religiões de cunho afro-brasileiro. Então acho que a gente tem que falar sobre, porque o que se persegue é a questão racial, o que se persegue ainda é uma questão escravocrata, ainda é isso, ainda é diminuir aquilo que um dia foi, que tentaram diminuir para justificar o que fizeram, né? Enquanto sociedade. E isso perdura nos nossos dias. Sim. Então a gente precisa falar sobre isso para tirar o estigma, tirar essa mancha, né? Pelo menos essa mancha consciencial, né? A outra mancha é só o tempo, é só a reparação, aí é um outro lugar de fala, né? Com certeza. É para uma outra conversa, um outro dia. Eu gostaria muito de pedir que você fizesse a sua colocação final, que você qualquer coisa que você gostasse de comentar, que a gente deixou passar, por favor, fique à vontade. Bom, primeiramente, agradecer a você, Ivan, por abrir esse espaço aqui pra gente estar conversando, pra gente estar direcionando, quiçá orientando, né? Quiçá orientando. E assim, o candomblé é uma religião que trouxe Deus para ficar junto da gente. Em algum momento, alguém colocou Deus muito longe de todos nós. E, na verdade, a partir do momento que as divindades vêm dançar conosco, vêm comungar conosco e estão no nosso dia a dia, todo dia, não é para ter medo, é para ter respeito e é para ter a consciência que o orixá é uma coisa muito boa na vida de quem precisa e de quem abre o coração para recebê-lo. Se você nunca recebeu um abraço de um orixá, receba. Só porque... quem já recebeu é que sabe o que é. Exatamente. Às vezes a vida, num simples abraço de um orixá, de um guia, de uma entidade, num simples abraço, você vê toda a sua vida passar ali num instante. Num instante. Então, é o que eu digo para as pessoas. Não julgue, né? Busque conhecer. Sim. Né? Busque aprender sobre. Julgamento é uma coisa tão negativa, né? Não julgarás, essa é a base. Você é cristão? Comece não julgando. Sim. Né? E respeite o que veio antes. Porque quem não respeita o que veio antes não pode respeitar o que vem depois, aí acaba tudo, acaba o elo. Pai Ayrton de Ogum, Babalorixá, agora uma pessoa que eu tenho mais autoestima, mais do que antes. Obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Viu? Gratidão mesmo por esse tempo dedicado a nós. Tempo é vida, então tempo é a coisa mais valiosa que existe. Okay. E a vocês que nos acompanharam, minha gratidão eterna. Vocês são meus queridos, minhas queridas. Peguem tudo que nós falamos aqui, peneira. O que sobrar para você, guarda com carinho, guarda no seu coração. O restante são flores que alguém vai colher, vai fazer sentido na vida de alguém. Então, se você é de paz, né, traz o seu comentário, traz o seu carinho. Se você não é de paz, você não interessa aqui. Né? Nós não queremos os haters por aqui. Não. Né? Não vai deixar comentário infeliz, comentário desnecessário. Né? Vamos plantar luz. Nos siga no Instituto Ivan Martins. Quais são as suas redes sociais? É Ayrton Joaquim 50, @gmail.com, que é o Instagram. E o Facebook é Ayrton Gonçalves, que eu tô lá. Babalorixá, é isso. Nos sigam, né? E a mim no Instituto Ivan Martins, onde acontece esse podcast que é o Consciência Paranormal. Aqui está o meu livro, né? Meu mais novo livro. Entre o Perdão e o Despertar, uma jornada espiritual, Ivan Martins, onde eu conto a minha história, né? O meu iniciozinho ali, né? Que eu estou iniciando até hoje, está sempre iniciando dentro da espiritualidade e fala da minha experiência fora do corpo. É uma leitura interessante para quem quer conhecer um pouquinho, né? Desse processo de EQM, esse processo de experiência, né, do outro lado da vida, não é isso? Então, gente, e vocês encontram isso aqui no Instituto Ivan Martins, ok?
Lá vocês também vão ter informação sobre a máquina quântica, né? O Advanced Power Care, e sobre todo o trabalho que é feito aqui no Instituto. Não deixam também de ouvir o meu programa no Paranormal.plus, todas as terças e quintas-feiras, ao 12:30. Vocês podem ver através do aplicativo. É sempre online, ok? Vocês vão ver através do celular, né? Ali no carro, onde vocês estiverem, hora de almoço, né? Sim. E vai ser muito bom vocês acompanharem, ok? Paranormal.plus. E me busquem no Instituto Ivan Martins. Gratidão a todos vocês mais uma vez. Um beijo no coração. Que a luz esteja com cada um de vocês de uma forma muito, muito especial hoje e sempre. E namastê, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em vocês. E axé para quem é de axé, axé para quem não é do axé também. Também. E até a semana que vem. Um beijo no coração. Obrigado, Rafinha.